Olha, por 6 longos anos, Pragmata foi, tipo, um dos maiores mistérios da Capcom. Sério, anunciaram com um trailer super enigmático, aí vieram vários e vários atrasos, o jogo acabou virando uma lenda antes mesmo de sair, sabe? Mas parece que esse enigma finalmente está perto de ser resolvido. Então bora lá desvendar a jornada desse jogo, desde o conceito até essa realidade que surpreendeu todo mundo. Para a gente entender essa história toda, primeiro a gente vai dar uma olhada nesse ciclo de desenvolvimento bem maluco do jogo e descobrir do que ele se trata, afinal. Depois, a gente entra na mecânica de combate, que é bem única, na dinâmica dos protagonistas e, por último, nessa reta final pro lançamento, que foi uma surpresa e tanto. Ok, vamos começar. Para entender o que faz Pragmata ser tão intrigante, a gente precisa voltar no tempo. A gente tem que olhar para essa história de desenvolvimento dele, que foi bem conturbada. Foi uma jornada que, nossa, testou a paciência de todo mundo e moldou totalmente a imagem do jogo por anos. E que jornada, hein? Começou lá em 2020, com a promessa de lançamento em 2022. Aí, adiou para 2023. E depois, veio o temido adiado indefinidamente. Nessa hora, muita gente já achou que o jogo tinha sido cancelado. Mas não, em 2025 ele ressurge das cinzas e o mais chocante de tudo, em março de 2026, o lançamento foi antecipado. Sério, quando que a gente vê isso acontecer na indústria de games? É muito raro. E o mais legal é a perspectiva do diretor sobre tudo isso. Ele diz que anunciar o jogo tão cedo não foi um erro. Pelo contrário, serviu de motivação. É como se a pressão e a expectativa da galera tivessem ajudado a moldar o jogo, sabe? Manteve a equipe focada mesmo com todos aqueles anos de silêncio. Bem interessante, né? Tá, beleza. Mas com todo esse drama no desenvolvimento, fica a pergunta: qual é a história de Pragmata? Afinal de contas, sobre o que é esse jogo? Então, a premissa é bem clássica de ficção científica, e isso é ótimo. Imagina só, uma estação de pesquisa na Lua que foi completamente dominada por uma inteligência artificial hostil, chamada Idus. O objetivo é simples na teoria, lutar para sobreviver e achar um jeito de voltar para a Terra, mas, na prática, a execução parece ser mortal. E quem é que vai encarar essa ameaça toda? Bom, de um lado, a gente tem o Hugh Williams, um combatente todo paramentado, com armadura pesada e bem armado. Do outro lado, a Diana, um androide bem misteriosa e que parece ser única. E o ponto aqui é que não é só uma dupla, é uma parceria de verdade. A combinação das habilidades deles é a única chance de sobreviver. E essa parceria aí é a base de tudo, principalmente da jogabilidade. Pragmata não é só mais um jogo de tiro, não. É uma fusão bem diferente, que tenta inovar de verdade misturando dois estilos de jogo que não se vê juntos toda hora. O ciclo de combate é o coração da coisa. Funciona mais ou menos assim. A Diana, que é a androide, começa a hackear alguma coisa. Isso abre um quebra-cabeça em tempo real para quem tá jogando resolver. Enquanto isso, o Ryu tá lá, desviando de ataque, se virando nos 30. Se o hack dá certo, a armadura do inimigo desliga e aí aparece um ponto fraco pro Ryu mandar bala. É tipo uma dança, sabe? Bem estratégica e ao mesmo tempo super frenética. Tem uma analogia da VGC que descreve isso perfeitamente. Eles disseram que é como tentar dar um tapinha na cabeça e esfregar a barriga ao mesmo tempo. No começo deve ser meio estranho, meio desajeitado, mas quando se pega o jeito, quando a coisa clica, a jogabilidade vira algo muito recompensador e com certeza único. E o mais legal é que o jogo não te força a jogar de um jeito só. No começo, ele equilibra bem as duas coisas, o tiro e o hacking, mas com o tempo dá para criar builds especializadas. Quer ser um mestre do hack enfraquecendo os inimigos de longe? Dá para fazer. Prefere ir para ação direta só no tiroteio? Também pode. Ou, claro, manter um equilíbrio entre os dois. Mas olha, a jogabilidade é só metade da história. O verdadeiro coração de Pragmata parece que está na relação entre os dois protagonistas. E é bem aqui que o jogo tenta de verdade ser diferente de tudo. A gente já viu um monte de jogos com aquela dinâmica do pai protetor, né? Onde um adulto protege uma criança. Mas Pragmata parece que quer virar essa fórmula de cabeça para baixo. Aqui não é um protetor e um protegido. É uma parceria de igual para igual entre um humano e uma androide, onde um depende totalmente do outro. E essa é a grande sacada. A sobrevivência depende dos dois. O hacking da Diana não é só um suporte, é essencial. Sem ela, o Ryu simplesmente não conseguiria derrotar os inimigos. E sem o Ryu para proteger ela, a Diana não ia sobreviver aos ataques. Eles precisam um do outro o tempo todo, tanto para avançar no jogo quanto na história. Isso tudo nos leva
para o capítulo final dessa novela que foi o pré-lançamento de Pragmata, e olha, foi a reviravolta mais inesperada de todas. Imagina só, depois de 6 anos esperando, com vários atrasos, vem a notícia de que o jogo ia ser lançado uma semana antes do previsto. Foi um choque, sério. Acho que nunca um número negativo foi tão comemorado. Foi o sinal definitivo de que a espera finalmente estava acabando de verdade. Então, para registrar, os detalhes finais são esses. O jogo chegou no dia 17 de abril de 2026 para quase todas as plataformas. A única exceção foi o lançamento do Switch 2 no Japão, que ficou para a data original, dia 24 de abril. E para quem ficou curioso e quer experimentar, tem uma demo grátis chamada Pragmata Sketchbook, disponível em todas as plataformas. O jogo completo também saiu em 2 edições, a padrão e a deluxe, que vem com uns itens cosméticos e músicas. E quem comprou na pré-venda ainda levou uns trajes bem legais de Neo Bushido e Neo Kunoichi. No fim das contas, a jornada de Pragmata foi tão dramática quanto a própria história do jogo. E a pergunta que fica no ar é, depois de todo esse mistério, toda essa expectativa e essa surpresa na linha de chegada, será que Pragmata vai ser a nova grande franquia que a Capcom tanto precisa? Bom, isso só o tempo vai dizer.